Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu quero primeiramente agradecer não só a presença de todos vocês aqui, porque como diz aquele que me antecedeu, que se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostam de morte. Então, bom divertimento nesta tarde, tá? Bom, então, vamos lá. O câncer pode ser considerado a chave da vida e da morte. Isto porque vocês têm que compreender o seguinte: 1/3 da população vai morrer de câncer. Não tem jeito, tá? Então, nós temos que considerar ele como sendo a chave da vida e da morte. E é interessante o seguinte, que se nós pensamos no câncer, é uma das doenças que nasce dentro de cada um de nós, a partir do mesmo mecanismo que desenvolveu nossa espécie. Por décadas, a ciência buscou armas para expulsar o tumor, mas agora estamos virando o jogo. O inimigo é o corpo em desequilíbrio. É a resposta para lidar com o câncer, está dentro de cada um de nós. Quando nós falamos em tumor, evidentemente, o que nós devemos pensar? Tumor é uma multiplicação desenfreada de células, que o nosso corpo deixou de ter controle. Então vamos voltar lá no início da Terra primitiva. Então, no princípio, era a sopa primordial. Uma argamassa de CO2, amônio e metano, fazendo parte da atmosfera primitiva, idealizada por Oparin e Haldane, que por influência da radiação ultravioleta e descargas elétricas, formaram outros compostos da atmosfera, tá? Que caíam na superfície quente da Terra, formando outros compostos. Esses outros compostos, eles foram arrastados pela chuva que caía para o oceano primitivo. De acordo com Oparin, isto aconteceu há cerca de 4 bilhões de anos atrás. Não se sabe bem quando essa mistura começou a se organizar. Formou moléculas complexas e longas correntes de aminoácidos. Algumas dessas criações desenvolveram a habilidade de se copiar e espalhar pelo ambiente, num crescei e multiplicai-vos químicos. Em pouco tempo, a água ela estava tomada toda por estas substâncias novas, que Oparin, no livro Evolução em Dois Mundos, chamamos de sopa orgânica. Até aí, nada de muito interessante teria acontecido nesse pacato planeta rochoso se algumas dessas moléculas não começassem a sofrer mudanças na hora de se multiplicar. Uma passou a se reproduzir com mais rapidez, outras viveu mais, e uma terceira descobriu uma forma de se proteger do mundo exterior, criando uma cápsula protetora ao seu redor. Essa molécula multiplicadora era o tataravô do nosso DNA, e sua cápsula, a membrana citoplasmática das nossas células. Então, nós, por exemplo, acreditamos que com todas essas mudanças, nós tivemos um ancestral comum. Esse ancestral comum, depois de muitas e muitas mudanças, deu todos os mamíferos. Nunca foi encontrado esse ancestral comum, evidentemente, mas nós aceitamos que isto tenha acontecido. E aí,
A partir desse ancestral comum é que nós chegamos até nós, homens. Então foi assim que no início tudo aconteceu. Mas essas mudanças do nosso material genético, levando cada um dos mamíferos a se adaptarem de maneira diferente, é que foi o chã de tudo, né? Então aqui nós temos uma ideia, por exemplo, de como aconteceu para cada uma das espécies um processo de adaptação diferente que nós chamamos de convergência adaptativa. Se nós pegarmos, por exemplo, a nadadeira de uma baleia, engraçado, ela tem a mesma constituição do nosso braço. Igualzinho, se nós pegarmos a asa de um morcego, é a mesma coisa. A constituição é a mesma. Isto chamamos de convergência adaptativa. Cada um deles adaptou, né? No caso, o morcego, por exemplo, adaptou o seu membro ao voo. Então, já as pequenas mudanças na hora de se multiplicar são as mutações. São elas que, no fim das contas, desenvolveram a vida na Terra. Fizeram com que estas células arcaicas virassem bactérias, fungos, insetos, peixes, dinossauros, aves e, finalmente, nós, macacos pelados de cérebro avantajado. Sem as mutações, não estaríamos aqui. Representam as mutações a chave da vida e da morte. São elas também as culpadas pelas mais temidas das doenças do nosso tempo, o câncer. O câncer faz parte do processo natural da vida. Na espreita dentro de nós, os genes que ativam o câncer esperam por mutações que possam acordá-los e desenvolver a doença cancerígena. Sim, eu e você temos no nosso DNA alguns genes que podem converter células normais em cancerosas, conhecidos como proto-oncogenes, já vieram de nascença. Mas, para nosso alívio, nem todos despertam. Teoricamente, 3 a 5 mutações em genes específicos já seriam o suficiente para desenvolver um câncer. Mas, em média, um tumor maligno é o resultado de 400 mutações. Né? Então, estas alterações, todos nós vamos ter. E nós até chamamos a atenção de vocês, porque cada um dos cromossomos que nós temos, eles têm uma única molécula de DNA. Como cada um de nós tem 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, as nossas células do corpo, portanto, têm 46 moléculas de DNA. E as extremidades dessas moléculas de DNA, nós damos o nome de telômeros. E, à medida em que nós vamos envelhecendo, à medida em que nós vamos vivendo, cada vez mais na Terra, essas extremidades, elas vão sofrendo mutações. Então, por isso é que cada um de nós, o tempo até mesmo que nós iremos viver na Terra, já está em print no nosso próprio material genético. E é claro que essas mutações das extremidades, nós podemos acelerá-las. Existem substâncias que, sabidamente, faz com que essas mutações ocorram de maneira mais rápida. É o caso do álcool, do cigarro. Então, você pode aliar essas mutações aos fatores que nós chamamos de ambientais. Bom, mas qual a diferença
entre um tumor maligno e um benigno. Acontece que um tumor benigno, as células mantêm o seu grau de diferenciação. Elas só perderam a capacidade de controlar as divisões celulares. Então é claro que um tumor benigno, o ato cirúrgico resolve o problema, porque as células são as mesmas. No entanto, quando nós temos um tumor maligno, as células perdem o seu grau de diferenciação, começam a produzir substâncias completamente diferentes das células normais. E ainda mais, num tumor maligno, estas células podem se desprender do tumor, cair na circulação e atingir outros órgãos. Isto chamamos de metástase. E metástase vem da palavra grega que significa mudança de estado. Então, aquele tumor primário, original, pode dar origem a tumores secundários em todo o nosso corpo. Bom, a descoberta de que o mesmo tipo de genes estão em mutação em muitos tumores levou à conclusão de que o câncer é atingido através de múltiplos passos. O número de mutações requeridas para cada caso determinado de câncer varia de acordo com os diferentes tipos celulares. Um exemplo de relevância para o fenômeno de múltiplos passos é o dos tumores coloretais. Esses tumores parecem ser iniciados por mutações no gene supressor de tumor APC, que está no cromossomo número 5, no braço, que a gente chama de braço curto deste cromossomo, que é o quê? O segundo passo é uma mutação no alelo APC remanescente, resultado na ausência total do produto gênico funcional, ou alguma mutação em outro gene ainda não identificado. Então, mutações neste gene levam à proliferação anormal de células, tá? Então, vejam vocês o seguinte, que para cada tipo de câncer, não vou me deter muito sobre isso, tá? Se vocês quiserem, leiam no livro. Vou fazer como de manhã, tá aqui, ó. Sobre isso, eu escrevi um livro que está sendo lançado hoje, que se chama Morte e Renascimento. Aí vocês vão ver como é que, através da genética, o nosso corpo perispiritual modela o nosso corpo físico. E nós temos que entender que quando nós temos tumores, ele é resultado das nossas vidas passadas. É como se o tumor fosse uma maneira de nós expurgarmos tudo aquilo que temos de vida passada. Então, às vezes, aquilo que nós chamamos de doença é uma cura para os nossos problemas da vida passada. É dessa forma que nós devemos encarar, porque se nós já trazemos no nosso material genético, no nosso DNA, o processo cancerígeno em si, é porque nós somos devedores em alguma coisa em termos de passado. Então está diante da lei de causa e efeito, porque é nosso corpo perispiritual que modela o nosso corpo físico. Se é ele quem modela, evidentemente, o nosso corpo físico, essa modelagem, ela ocorre através da genética. Então, quando nós nascemos, evidentemente, através da genética, nós modelamos o nosso corpo de hoje. Por isso que com André Luiz nós vemos que na governadoria reencarnatória existem geneticistas, embriologistas,
para estudar até mesmo qual é o tipo de mutação que vamos ter para um determinado tipo de câncer. É claro, todos nós nascemos, como disse anteriormente, com os prótons oncogenes. Só tem um detalhe interessante. Angelina Jolie, ela tinha uma mutação para o câncer de mama. Ela vai lá e extirpa a mama. Só tem um detalhe. Esse mesmo gene mutado dela, BRCA1, é interessante. Ele não causa só câncer de mama. Ele é também responsável pelo câncer do ovário e útero. Por isso que 3 meses depois, ela foi lá e retirou o ovário, o útero, tirou tudo. Então, só tem um detalhe interessante. E se isso estiver no processo dela de passar por esse tipo de problema na vida? Só tem um detalhe. Quantos tipos de cânceres os seres humanos podem sofrer hoje? Mais de 800. A patologia hoje, ela estima nos seres humanos 802 tipos de cânceres diferentes. Então e tem um outro detalhe interessante, que é o seguinte: de cada 1000 mulheres que têm esta alteração neste gene, somente uma morre de câncer. As demais não morrem. Isto significa também que no processo cancerígeno, nós podemos ter os nossos débitos aliviados. É o que André Luiz chama a nossa atenção no livro Ação e Reação. Basta que façamos o bem ao outro. É por isso que a bandeira real do Espiritismo é sempre essa: fora da caridade, não há salvação. E o que levamos desta vida para a vida espiritual é exatamente aquilo que fazemos de bem ao outro. São as nossas boas obras. Então, muitos de nós, até mesmo, teremos, em consequência disso, até os nossos débitos aliviados. Então, olha, e vejam vocês que é como eu disse, a transição de um adenoma para carcinoma é mutações dirigidas. Então, essas mutações, evidentemente, dirigidas, é que eu disse para vocês que nós podemos ter até mesmo o nosso débito aliviado com relação a isso. Então, recordando, tumor é estrutura formada pelo crescimento anômalo das células. Os tumores podem ser benignos, quando suas células são semelhantes àquelas das quais se originaram, e não têm a capacidade de invadir outras regiões, metástases, como ocorre nos tumores chamados malignos. Na prática, tumor e neoplasia, crescimento descontrolado de um tecido, pode ser considerado sinônimo. Então, olha, o que nós queremos trazer para vocês é algo simples. A lei de causa e efeito está para todos nós. É lei da vida. É lei daquilo, tudo que fizemos no passado. E quando nós falamos em doença, às vezes a doença é uma cura para os nossos erros. E dessas nós não vamos poder fugir, porque faz parte do nosso karma reencarnatório. E disso não dá para fugir. É claro que nós temos que pensar no seguinte: eu, por exemplo, na universidade, eu pude acompanhar o processo cancerígeno em 2 amigos. O primeiro foi o Valdeci.
professor de biologia celular e histologia na Unesp de Rio Claro. Ele estava dando aula quando, no final da aula, ele se sentiu mal. Começou a ficar com confusão mental e ele não conseguiu terminar a aula. Dali, ele foi levado diretamente ao hospital e, por conta de 2 semanas anteriores, a sua mãe ter desencarnado, acharam que o problema dele era estresse. Mas um exame mais acurado demonstrou que ele estava com leucemia. E exatamente 3 meses depois de sua última aula, então a última aula dele foi no dia 18 de maio, e no dia 18 de agosto, nós estávamos enterrando o Valdecir. E para a família, para a esposa, para os filhos, evidentemente, foi uma verdadeira tragédia. O mesmo aconteceu na Unicamp, com Antônio Carlos Corsini, que até dá nome hoje ao Centro Corsini, que é o centro de referência em AIDS em Campinas. O doutor Corsini, imunologista da Unicamp, foi apresentar o seu trabalho na Suíça e lá mesmo ele começou a ter febre e hemorragia. Febre e hemorragia. Lá ele foi atendido e quando voltou ao Brasil, ele também estava com leucemia. O Corsini ainda demorou um pouco mais para desencarnar. Demorou 2 anos. E mesmo com toda a luta que todos os seus colegas da hematologia fizeram, não deu outra. Ele também desencarnou. Então, eu vejo que às vezes o câncer até mesmo tem um caráter hereditário. É o que acontece na minha família. Meu pai faleceu de adenocarcinoma estomacal. Ele era o mais velho dos irmãos. Depois disso, os outros 4 que desencarnaram depois do meu pai, todos com o mesmo tipo de câncer, adenocarcinoma estomacal. Todos eles. Então, esse caráter hereditário que eu quero dizer para vocês, ele existe. Existe mesmo. Então, este fator, evidentemente, este fator genético, é que não dá para mudar. Nós nascemos com ele. Isso faz parte do nosso insight, faz parte do nosso imprint genético dado para cada um de nós através da lei de causa e efeito, né? Então, é uma maneira do câncer de nós expurgarmos as nossas falhas. E é claro que, no meu caso, por exemplo, pelo fato de ser embriologista e fetologista, às vezes, para mim, é muito difícil você ver uma criança nascendo com tumores, evidentemente. Principalmente sarcoma, né? É muito comum aparecer em criança. E nós vemos até mesmo na imagem ultrassônica que essas crianças já têm problemas com eles. Agora, hoje, a nossa pergunta é diferente. Não é por quê, é para quê. Para que as pessoas morrem de câncer? Não é por quê, é para quê. É isto que nós temos que considerar. Para aceitarmos de maneira definitiva que este processo
ele está dentro da lei de causa e efeito, e para cada um de nós, às vezes, é uma necessidade passarmos por ele. Agora, a forma como nós vamos passar por esse processo é que é importante para nós. É preciso ter aceitação. E existem duas coisas. Ou nós aceitamos aquilo que não pode ser mudado, ou nos rebelamos contra elas. Então, o melhor para cada um de nós é passar por esse processo, seja em nós mesmos, seja nos membros da nossa família, com aceitação. Em fazendo isso, aceitando isso, como estando diante da lei de causa e efeito, nós espíritas seremos capazes de superar e ainda fazer mais. A AME de Campinas faz algo fantástico. Acho que todas as AMEs poderiam fazer. Cuidar de um paciente com câncer em casa é algo difícil. A AME de Campinas, ela dá um curso para ajudar aqueles que têm um paciente com câncer a cuidar. Como trocar, às vezes, até mesmo uma sonda, como fazer com uma sonda quando esta está entupida, o que fazer, porque isso pode acontecer à noite, de madrugada. Então, eu acho que essa experiência da AME Campinas pode ser levada para todas as outras AMEs. É ensinarmos as pessoas a cuidar de um paciente com câncer. Talvez essa seja a nossa meta, talvez esse seja o nosso objetivo, porque, como eu disse, 30% irão desencarnar desta maneira. Muito grato pela atenção.